Falando sobre currying agora, diferente de aplicações parciais que visa fixar parte do argumento de uma função em outras funções, o currying transforma uma função com múltiplos argumentos em uma série de execuções de funções. Ele é bem parecido com as aplicações parciais, a maior diferença é que não temos um valor pré-estabelecido. Então vamos criar uma função aqui que retornará uma frase. No caso então, vou ter uma const dragão que vai receber aqui o meu nome, o tamanho e o elemento desse dragão. E o que ela faz é simplesmente retornar aqui. Deixa eu colocar na segunda linha para ficar mais fácil. Eu vou dar um return, uma string, nome é um dragão, aqui o tamanho dele, e cospe, e aqui o elemento. Dessa forma, então, temos a nossa função. Se eu der aqui um console.log, se eu passar aqui dragão e Mushu, pequeno e fogo, se eu rodar, então, nós temos aqui a nossa console. Mushu é um dragão pequeno e cospe fogo. Vou diminuir um pouco aqui, só para ficar mais legível. Então, beleza, a gente tem aqui então a nossa função. É uma função bem simples, recebe o nome, o tamanho e o elemento do dragão para formar uma frase. E agora vamos transformar essa função em uma função curry. Temos um jeito bem simples de fazer isso aqui, que seria transformar cada argumento dessa função em uma nova função. Dessa forma aqui. Eu vou copiar, tá? Vou comentar isso daqui. Como eu faria então essa função? Dragão, aqui o nome. Depois ele executa aqui, retornando o tamanho. E depois a mesma coisa aqui, retornando o elemento. Então o que ele retorna no final seria a minha string formatada aqui. E para executar essa função, chamamos dragão, e o que seria cada argumento agora será uma nova execução. É como se fosse um chain de funções. Então se eu der aqui um console.log de dragão, passando aqui primeiro Mushu, agora aqui uma outra função pequeno, e aqui uma outra função fogo. Eu executo cada retorno que eu estou dando aqui, até no final eu só me retornar a minha string. Se eu rodar, temos o mesmo resultado aqui. Com isso, eu consigo, por exemplo, quebrar isso e criar diferentes variáveis usando diferentes entradas para as funções. Como, por exemplo, se eu já quiser definir um dragão Mushu, eu poderia fazer o seguinte aqui. Eu posso ter, então, uma const chamada Mushu, que vai receber aqui dragão, já passando aqui Mushu. E agora, se eu quiser, por exemplo, usar o Mushu com atributos diferentes, eu poderia colocar aqui console.log Mushu, executando o retorno dele aqui. Digamos que é um Mushu grande agora, e ele cospe gelo. Ou então, se eu quiser, eu posso continuar com o Mushu pequeno, fogo. Eu vou comentar isso aqui de cima. Se eu limpar e rodar, Mushu é um dragão grande, cospe gelo. Mushu é um dragão pequeno e cospe fogo. Se eu quiser setar o tamanho também, digamos que eu já sei que eu vou ter um dragão Mushu pequeno, eu posso criar aqui uma const Mushu pequeno, que vai receber aqui Mushu, passando então pequeno dessa forma. E agora aqui é só dar um console.log de Mushu pequeno, passando fogo. Se eu comentar aqui esse de cima agora, só para não ficar muito confuso. E se eu limpar e rodar, Mushu é um dragão pequeno e cospe fogo. E com isso temos o curry. Então eu posso transformar uma única função em várias funções que recebem cada função um argumento. E se essas funções são retornadas, eu posso criar diferentes funções a partir de uma função base. Então dragão é a nossa função base e a partir dela eu posso criar diferentes dragões com diferentes nomes e tamanhos, e diferentes nomes, tamanhos e elementos. Já deixar isso setado, então fica muito mais fácil para a gente poder ler depois o que essas funções fazem. E agora para compose e pipe. O compose é simplesmente você compor uma função usando outras funções como argumento. Por exemplo, digamos que tem uma função que incrementa e outra que dobra o valor. E eu tenho que usar ambas para achar o meu resultado.
Então eu poderia fazer assim. Eu vou comentar isso daqui do Mushu. Eu vou passar aqui só para ficar um pouco mais fácil. Current. Aqui então, compose. E o que a gente vai fazer? Eu vou ter uma const incrementar que vai receber aqui um valor. E o que ela faz é nos retornar o x mais 1. E eu vou ter uma const dobrar, que o que ela faz aqui é também receber um x e retorna x vezes 2, dessa forma aqui. Então, se eu tenho um const valor, vai ser aqui incrementar, passando aqui, no caso, vamos dizer 3, e const resultado vai ser aqui, então, dobrar, passando o meu valor. Se eu der um console.log de resultado, limpar aqui e rodar, temos então 8. 3 mais 1, 4, vezes 2, 8. Mas agora eu vou transformar essa função em uma função composta. Eu poderia fazer o seguinte aqui. Eu vou comentar só do meu console.log até o valor aqui. Vamos deixar os métodos aqui que eu vou precisar utilizar. Então eu já vou setar o meu valor. Digamos que eu tenho que const valor que vai ser 3. Eu já tenho ele setado. E const resultado vai ser igual aqui dobrar. Porém, na execução do dobrar, o que eu faço? Eu passo a incrementar, já executando o meu valor aqui. Se eu der um console.log de resultado, eu limpar e rodar, tenho 8 novamente. Então aqui estamos alinhando as funções e elas são chamadas de dentro para fora. Sempre o mais de dentro sendo chamado primeiro, até ir chegando no que está mais afora de todas as funções aqui. Simples, isso é o nosso compose. Mas então o que seria o pipe? O pipe seria uma forma de escrever o compose, mas usando uma outra função que funciona como intermediária, recebendo as funções que devem ser executadas e os argumentos passados a elas. Então primeiro precisamos criar um pipe aqui. O nome pipe se deve ao fato de que é algo que vai descendo, como se fosse por um cano, até chegar no final apenas o resultado esperado. Então, no nosso caso, vamos passar um valor bruto que será moldado e manipulado até nos devolver apenas o valor necessário, passados por uma sequência de modificações. Então, aqui eu vou ter nosso pipe. Deixa eu comentar isso aqui. Agora vai ser o pipe. O que eu tenho? Eu tenho um const, que vai ser aqui pipe, que é o pipe que a gente está utilizando. E o que ela recebe? Aqui, como a gente vai fazer a mesma coisa de cima, que é incrementar e dobrar, eu vou receber aqui duas funções. A função de incrementar, eu vou chamar só de inc, e a função de dobrar, que eu vou chamar só de dob. E o que ela faz? Ela me devolve aqui, então, uma função para ser executada, com os args aqui, os argumentos dela, e ela depois retorna a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, que é o dobrar e incrementar valor. Então ela nos retorna um dob executado, um inc executado com os args. Dessa forma aqui. Percebe que a gente fez algo meio parecido com aquilo das aplicações parciais. Então aqui o pipe vai receber dois argumentos, no nosso caso as funções que a gente vai executar, e devolve uma outra função que recebe um valor, e essa função, ao ser executada, executa as funções de incrementar e dobrar com argumento passados para elas. Agora a gente vai criar aqui, então aqui const incrementa e dobra, que vai receber esse pipe executado, porém passando aqui incrementar, que é a função que eu defini ali em cima, e dobrar também. Agora, se eu criar um const resultado, que vai receber aqui incrementa e dobra, passando 3, se eu der um console.log no resultado, se eu limpar aqui e rodar, desculpa, eu estou com o resultado já declarado aqui em cima. Então, como já declarei com const, eu não posso reatribuir uma const, também não posso criar de novo. Então vamos limpar e rodar. Pronto, tenho 8 da mesma forma que eu tive aqui acima. Então dessa forma, além de ser mais legível, também me deixa a oportunidade de usar o pipe para compor outras funções, desde que sejam duas funções a serem executadas e que basicamente façam a mesma coisa que eu estou querendo com esse pipe que foi criado aqui. Então com isso nós temos o curry, o compose e o pipe.